Fala galera do canal Paixão por Corrida. Depois da vinheta nós vamos estar contando para vocês do circuito Pro 10 de corrida em Cascavel que aconteceu em 2018, onde eu subi no pódio. Depois você vai saber como é que foi que eu fiz esses 10 km em 39 minutos. Depois da vinheta eu te conto. Solta a vinheta. Fala meus amados queridos do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E eu hoje vim aqui contar para vocês em provas fantásticas do circuito Pro 10 em Cascavel em 2018. Olha, em 2018 eu tava em uma transição daquele corredor assim, aquele corredor que corre para manter a saúde, para um corredor de competição mesmo. Tá, correr para competição, para competir na minha categoria. Eu tinha perdido 57 quilos, já tinha de 2015 até 2018, já tinha praticamente 3 anos, quase 3 anos correndo, já estava com mais de 5.000 quilômetros de corrida, mas desses 5.000 quilômetros eu não tinha ainda técnica, eu não sabia nada de técnica de corrida. E nesse tempo eu encontrei um amigo meu chamado Márcio, que ele me deu, ele é treinado pelo um ultramaratonista que também correu São Silvestre, ganhou muitas provas no Brasil, é um ex-atleta, e ele começou a me passar treino de rampa, de tênis livre, treino de fortilec, treino de intervalado. Eu não sabia nada disso. E eu corria assim, todo dia 10, 20 km. Tinha semana que eu corria 120 km. Tinha dia que eu corria 25 km de manhã e à noite eu corria mais 20 km. E os amigos sempre me falando que eu ia me lesionar, E acabei eu tive vários tipos de lesões. Mas quando eu comecei a treinar com o Márcio, ele me passando os treinos, eu percebi que para você fazer uma maratona, você não precisa correr uma maratona, treinar uma maratona. Para você fazer uma meia maratona, você não precisa correr uma meia maratona. Você precisa focar em alguns treinos específicos para que você tenha explosão, para que você tenha mecânica, para que você tenha resiliência na hora da corrida, para que você mantenha um ritmo. E ele começou, eu falei para ele, Márcio, eu tenho 2 meia maratonas para correr e 2 maratonas para correr. Como é que você vai me ensinar? Ele tá bom, vou te ensinar para você nesses 6 meses eu vou te treinar de uma maneira muito simples. Todo dia de manhã ele passava o treino do dia. Primeira coisa, 5 km de aquecimento antes de começar qualquer treino, muita água. Tinha vezes que ele mandava eu dar 10 voltas no laguinho forte e mais 10 voltas moderada. E depois 5 minutos de novo para desaquecer. Isso para mim era um tormento, porque eu tinha vezes que no laguinho eu dava 50 uma volta. Eu fiz várias meia maratona no laguinho. O laguinho ali ele tem 400 metros. E ali eu vinha para casa com aquela vontade de correr muito mais. E eu fui me acostumando com isso, Ele chegava assim: amanhã você fez 8 km hoje, amanhã você vai fazer 12 km, você vai correr os 6 primeiros quilômetros com pace de 5 por quilômetro. E eu fazia. Aí ele falava: os últimos 6 quilômetros você vai correr com pace de 4,50. Nossa, sair de um pace de 5 para 4,50 para mim era um tormento. E demorava muito, eu achava que demorava, eu achava muito chato. Mas não, ele estava me ajudando, cada vez mais a minha explosão estava melhorando. Aí no outro dia ele falava assim: agora você vai fazer um treino livre, você vai fazer aí um treino aí, escolhe um dia aí, e esse dia aí você vai correr 12 km. E você tenta fazer os quilômetros como você fez no treino. Pace de cada
de 1 km por 5, e depois voltando você faz em 4,50. E comecei a fazer isso, aí ele começou a fazer também. Até eu me acostumar, foi muito, porque ele me passava treino e eu, depois do treino, eu fazia do meu jeito. Aí eu parei e falei assim, agora eu vou seguir tudo que ele manda. Porque eu nunca tinha subido eu não tinha subido em pódio. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar focado como ele mandava. Se era para treinar 5 km de tiro, eu treinava 5 km de tiro. Se era para descansar, eu descansava. Se era para fazer 5 km de rampa, 400 metros, 16 subida e descendo, eu fazia. Se era para eu fazer 25 tiros em uma pista de 400 metros, cada tiro a 1 minuto, 1 minuto e 10, eu fazia do jeito que ele mandava. Se era para fazer, ele falava assim, Val, a gente vai fazer de um jeito para esses 400 metros você conseguir fazer em 55 minutos e você descansa, vai descansando 40 segundos. E eu comecei a fazer isso, aí comecei a alternar tanto no treino de tiro, como no fartlek, como do intervalado, também como regenerativo e também como os treinos de rampa. E comecei a correr e eu comecei a perceber que quando eu fazia o treino livre na minha cidade é muito cheia de subida, eu comecei a perceber que o meu pulmão, a minha respiração, a minha potência na subida começou a melhorar. Começou a melhorar muito. É tanto que nas corridas aqui na cidade, quando tinha subida, as pessoas que ganhavam, eu passava na frente dele nas corridas, na subida. Eu gosto de correr tem subida. E aí comecei a melhorar. E aí fui para esse circuito Pro 10. Fui sem nenhuma expectativa. Eu tava vindo de muita confusão, que eu comecei a criar na minha cabeça uma coisa que eu vou dizer para você: não corra para competir, corra para você se divertir. Quando eu estava correndo para me divertir, quando eu não sabia o que era nada disso, eu chegava em casa tranquilo, bebia água e dormia tranquilo. E quando comecei a botar na minha cabeça para competir, a semana da prova era horrível dormir. Eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando em competição. Os meus amigos que eram da minha categoria mandavam mensagem para mim perguntando: com a prova de 21, você vai correr o 21 ou você vai correr os 12? Se eu corresse os 12, eles iam pro 21. Se eu corresse os 21, eles iam pro 12, para ganhar a categoria. Tava assim, essa competição muito grande. Aí eu parei dessa competição, falei assim, agora eu vou correr para ser feliz. Vou deixar de competir, vou deixar de ser. Aí teve uma confusão na minha maratona das cataratas, que teve, ali foi o estopim, que eu ganhei e eles me disseram que eu não tinha ganhado, que eu tinha cortado o caminho, que não tinha como cortar caminho, e estava tudo gravado, estava tudo filmado, tudo. E eu parei, falei assim, a partir de hoje eu não vou correr mais para competir, vou correr para ser feliz. E de 2018 até hoje, a gente não está correndo mais agora, mas até 2019, o final de 2019, das 100 provas, que foi mais de 100 provas que eu fiz, em 80 e poucos, foram 80 pódios. Troféu, tem troféu lá na minha patrocinadora, que começaram a me patrocinar. E eu comecei a correr muito bem. Comecei a perceber que eu comecei a estudar meu corpo, que assim, os 5 primeiros, eu não gosto de prova de 5 km, que é muito rápida, e nem de 10 km, que é muito rápido. Eu gosto de prova de 15 para frente, porque o meu corpo, eu já percebi que eu começo a correr bem depois dos 5 a 7 km, que eu vou ali me adaptar, que eu vou me concentrando na corrida, principalmente quando tem meia maratona e maratona. Maratona eu deixo para correr muito bem quando eu chego nos 10 km, que aí eu olho para o meu relógio, vejo, e na meia maratona, nos 6 a 8 km ali, eu começo a esquentar o meu corpo para correr. E esse aqui foi um circuito Pro 10, eu fui sem objetivo nenhum de ganhar. E quando eu cheguei lá,
eu tava lá tirando foto, daqui a pouco chamou meu nome, e nesse circuito Pro 10, são 10 pessoas que ganham, 10 homens, 10 mulheres, e também tem ganha medalha de ouro, que é dos 10 primeiros. Eu não fiquei com medalha de ouro, também não fiquei entre os 10, fiquei ali entre os 20 primeiro, que era 3 por categoria, e eu fiquei no terceiro. Recebi aqui. Quando foi a primeira coisa quando eu chegava na corrida, eu não ia me hidratar, eu não ia me suplementar, sabe o que eu ia fazer? Eu ia direto pro computador perguntar pro cara, qual foi o meu tempo, quando é que eu cheguei? Eu tava ficando meio... Aí quando eu parei com isso, de correr para me divertir, de correr para trazer aqui para vocês uma coisa bem gostosa, filmar a minha prova, fazer entrevista com as pessoas lá na prova, perguntar por que as pessoas escolheram a corrida, tudo mudou. Isso aí, hoje eu tô um pouquinho acima do peso, mas eu corro muito bem. Se tivesse uma maratona para correr, eu provavelmente faria uma maratona hoje em 3 horas e 10. Eu, mesmo acima do peso, o meu recorde é 13,4. Eu tô com um objetivo meu, pessoal, de fazer uma maratona abaixo das 3 horas, sub 3, e fazer uma meia maratona abaixo de 1 hora e 20. Para mim vai ser top. Já vou fazer 51 anos, agora eu vou entrar em uma academia, vou fazer fortalecimento para o corpo. Eu percebi uma coisa muito boa, que o abdômen, as pernas, a panturrilha e os braços tem que ser sincronizado na corrida. Você não pode correr de qualquer jeito. E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer aeróbico. Comecei a pular corda, você pulando corda, você fica com o ritmo certo. E na corrida eu fico observando que o meu cérebro, quando eu tô correndo, eu comecei a correr, eu corria muito cabeça baixa, agora eu corro com o corpo reto, mas com uma boa inclinação para frente. E eu comecei a ver que correr competindo com queniano não tem jeito, com africano. Eu sou um atleta amador. Se eu sou um atleta amador, eu tenho que correr para me divertir, não vou ganhar. Se por acaso dá uma coisa aí eu ganhar, bem, mas se não der, pelo menos a gente participou e deixou mais uma prova para o currículo. Se você tem essa mesma história comigo aí, ó, se tem a mesma história como eu, escreve aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, depois do pretinho. Agora deixa o seu like, o seu dislike, e embaixo deixa aí seu comentário falando se você também já foi competitivo aí em corrida, e como é que você mudou esse lado competidor para um lado mais amador, mais feliz, mais saudável. Que a corrida é isso, a corrida é para você manter saudável, para você manter sua saúde, para você ficar feliz, para você ficar alegre, para você ficar leve, porque ela tira adrenalina, mas coloca endorfina, que é o hormônio que deixa a gente saciado, mais feliz, mais relaxado. E é isso aí. No próximo eu vou contar para vocês do 8 km que eu fiz abaixo de 30 minutos em provas fantásticas. Um abraço e até o próximo vídeo.